Olá pessoal, eu sou o Denis Santini, eu sou o CEO da Community, fundador da MD e eu tô aqui mais uma vez no Divã com o Franqueado. E esse Divã com o Franqueado, botei na prática o nosso trocadilho infame, que é justamente a palavra divã, de um divã de psicólogo, de estar dentro de uma van, devan, e nós estamos dentro de uma van, como você já deve saber, se não souber que você não está acompanhando a gente, se não é tudo bem, pode acompanhar a partir de agora, porque o divã pegou a estrada e veio parar na cidade maravilhosa. Eu estou aqui dentro da ABF Expo, da ABF Seccional Rio de Janeiro, numa feira de franquia que acontece aqui no Rio, uma feira que está linda, com congresso, com conteúdo, com muito network, com marcas muito bacanas. Eu tô aqui a convite da BF Rio, junto com o Divanco Franqueado, mandar um abraço pro meu amigo Clodoaldo, o Humberto da Prudential também, que a Prudential é uma das nossas apoiadoras aqui do nosso projeto. A Prudential é uma das maiores franqueadoras do país e tem as maiores seguradoras que apoia não só os seus franqueados, mas também todo o setor. E a gente veio para cá para poder bater um papo com algum dos melhores, porque é o nosso objetivo, né? Os melhores franqueados do Brasil, para trazer inspiração, troca, dificuldades e, por que não, grandes aprendizados. E hoje eu estou aqui com o Jamel, mas eu vou pedir para ele se apresentar. Jamel, muito prazer, que bom você estar aqui num sábado. O programa é gravado, mas para quem não sabe, é um sábado à tarde de sol. O Jamel veio para cá, doação de tempo. Desde cara eu te agradeço. E quem é o Jamel? E bem-vindo ao Divã com o Franqueado. Fala, Denis, muito obrigado. Primeiramente, saudar o pessoal que vai ter acesso aí ao podcast, dizer que eu estou muito grato de estar aqui participando aqui nessa feira que é muito bacana e dizer que estou muito honrado de estar trocando aqui com você, porque você é um exemplo aí de empreendedor de sucesso que fez tanto e faz tanto pelo esse universo aí do franchising. Ah, porque é isso, é tudo que é um pouco de devolver um pouco que o franchise me deu. Até minha esposa veio do franchise, já não sei se você sabe, eu conheci a Bianca, mandar um beijo pra Bianca, carioca, né, aqui do Rio de Janeiro. A Bianca era minha cliente, franqueadora, e eu brinco, né? Ela mandou eu parar de brincar, né? Que eu sou tão próximo do cliente que eu caso com o cliente. Eu casava. E muitos dos franqueados que eu virei amigo viraram meu sócio. Então, eu só tenho a agradecer e continuar na nossa jornada de incentivar o franchise. Mas já me fala de você. Você era executivo, CLTista, trabalho. Como é que você veio parar no mundo do franchise? Me conta um pouquinho da sua história profissional. Falando brevemente da minha história, eu me formei em economia em 97 na UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Carioca da Gema? Não. Essa carioca da Gema. E aí eu cursei lá de 94 a 97, estagiei lá na minha área, me formei em economia. De 97 a 2000 eu trabalhei no Banco do Brasil, trabalhei numa empresa que vendia autopeça de Mercedes-Benz na parte administrativa. E depois fui convidado por um amigo meu de infância, que estudou comigo no colégio, Leonardo Ramos. Ele tinha um sócio numa empresa de segurança eletrônica e o sócio dele estava saindo do Rio de Janeiro. E aí pintou a oportunidade de eu comprar essa sociedade. Olha. E aí a gente começou a desenvolver o negócio junto. O negócio de segurança eletrônica, de CFTV, era muito incipiente aqui no Rio de Janeiro, tinha muita oportunidade. A gente seguiu até 2018 com essa nossa empresa, mas depois, por objetivos pessoais de trabalho, a gente acabou se separando. Eu vendi a carteira de clientes e até 2018, início de 2019, eu continuei fazendo essa transição com os nossos parceiros. E aí, em 2019, eu estava meio que livre no mercado, eu estava procurando alguma coisa para empreender. Não Já estava com queria foco em empreender, continuar empreendendo. continuar empreendendo, mas eu também não queria começar tudo do zero de novo. E aí eu entendi que fazendo a parte de franquia era uma oportunidade de eu ter um modelo de negócios e aí continuar empreendendo para desenvolver. Nesse meio tempo eu estava falando com o meu irmão, que ele é um executivo de uma grande empresa e ele é bem relacionado. Ele me indicou um amigo que tinha trabalhado com ele na empresa e que tinha desenvolvido um negócio que estava indo muito bem em São Paulo e que estava começando no Rio de Janeiro. E aí eu liguei para o Luiz Amanish, que é um dos sócios da Mania de Churrasco. Ele foi super receptivo, a gente conversou uma hora no telefone e aí ele me convidou para conhecer o escritório do Mania em São Paulo. Eu fui lá, fiquei encantado com os valores e culturas da empresa, conheci outros sócios, o pessoal de expansão, decidi continuar seguindo com o negócio. Eles passaram a entender um pouquinho de mim, né? Porque eles começaram a me estudar se eu poderia ser um possível franqueado e eu estudando a marca para saber se eu ia ter interesse no modelo para continuar. E aí eles me convidaram para uma convenção que foi uma pedra fundamental para ratificar a minha decisão.
Eu vi ali uma energia muito grande, simpatizei Você muito foi para a com o convenção como processo. candidato ainda, nem era franqueado. Exato, eles me deram essa Que oportunidade. legal. A convenção era já grande, mas muito menor do que é hoje, depois desses 5 anos que eu estou no negócio. E aí foi um evento muito legal, muito rico, e ratificou assim a minha decisão de querer continuar na franquia e começar com mania de churrasco. E aí foi aí que começou a minha história. Em 2019, a gente conseguiu achar um ponto aqui no Shopping Metropolitano, no Rio de Janeiro. E em janeiro de 2020, enfim, eu comecei no negócio de franquia com mania de churrasco. Então, do primeiro contato até abrir, quanto tempo foi? Que você, 2018, Foi 2019? mais Um ou ano, quase? menos um ano. Um ano. Olha que Um bacana. ano entre entender, treinar e procurar um ponto que efetivamente a gente acreditasse que ia ter resultado. Olha, eu fiz um roteiro, viu, gente? Mas eu sempre saio dele. Porque você soltou uma frase no meio da sua introdução aqui que é uma coisa que chama muita atenção e eu tenho visto cada vez mais isso acontecer, principalmente com os franqueados de alta performance, que é estar alinhada cultura e propósito da empresa que você vai adquirir, a franquia, com o seu próprio, a sua própria forma de olhar a cultura e propósito da sua vida. E você, na hora que começou a conversa, você falou, pô, fui visitar a sede deles e fiquei impressionado com a cultura e propósito da empresa. O quanto isso pesou na sua decisão de se tornar um franqueado e do Mania de Churrasco? Foi um turn point mesmo assim de você, cara, é isso que eu quero para estar junto comigo? Denis, exatamente isso. Assim, quando eu entendi qual era a proposta da empresa, de como ele tratava tanto os clientes como o nosso cliente interno, que são nossos colaboradores, isso tudo fez bastante diferença na hora que eu fui decidir na minha escolha de ser realmente franqueado do Mania. E eu confesso que eu fiquei realmente muito impressionado, não com a marca, não com o modelo de negócio, não com a proposta, mas muito em função do que eles acreditavam de fazer no negócio deles. Isso fez Olha, muita que bacana, diferença. que bacana. E aí você se tornou franqueado em 2020, ainda na sua trajetória. E relembrando, quem está ouvindo a gente, e até de novo agradecendo você, Jamel, é a ideia de trazer inspiração, trazer ideias, trazer reflexões para quem está aqui, principalmente já é franqueado e está querendo se desenvolver. Você hoje está com quantas operações do Mania? Eu comecei em 2020 e em 2023 eu abri a minha terceira operação. Hoje eu estou com 3 operações. Ah, muito bom. E me conta como foi você se tornar franqueado. Quais foram as principais, a hora que você olhou, as principais dores e aprendizados de se tornar, voltar a empreender através de franquia? Ou seja, essa coisa de você seguir processo, essa coisa de ter a proximidade do franqueador do seu lado. Como foi esse processo de abrir a primeira, a segunda e a terceira loja? Quais foram as diferenças, vamos chamar assim? Bom, vou dizer que em 2020 eu fui do céu ao inferno em 3 meses, né? Porque A pandemia, né? quando a gente, exatamente, quando a gente estudou o modelo de negócio, estudou o ponto que a gente ia abrir, a gente definiu na última linha, eu me lembro muito bem numa reunião, a gente tinha 3 marcas lá, que era um faturamento real, que era a nossa expectativa, um pessimista e um muito otimista. Então eu abri a loja em 3 de janeiro de 2020. E no final, dia 31 de janeiro, a gente foi fechar lá o faturamento e a gente tinha superado em 50% a expectativa mais positiva, mais otimista. Caraca! E aí eu falei, meu Deus do céu, acertei, pô, tô muito realizado, é tudo isso que eu esperava. É mais até, né? É mais, muito mais. Fevereiro, que é um mês que normalmente a gente sabe que tem uma queda histórica aí, eu também tive o mesmo índice de faturamento, superando as expectativas. E aí estava indo tudo muito bem. Nossa. Quando dia 15 de março, a gente recebeu a notícia que ia ter que fechar, eu fechei a loja dia 17 de março. E aí eu vi realmente que eu tinha acertado em empreender através de uma franquia responsável, porque aí a gente começa a ver a força de estar nesse ecossistema. Então no primeiro dia que eu fechei a loja, os diretores da empresa me ligaram, falaram que estavam comigo, que iam me apoiar e sabiam que eu tinha acabado de abrir um negócio, tinha acabado de investir, e eles abriram as portas para a gente dar um jeito de continuar trabalhando, me deram acesso a outros franqueados, a gente começou a trocar muita coisa, e no momento que foi mais desesperador, assim, de quando eu comecei, realmente eu tive o apoio do ecossistema ali do Mania, que se predispôs a ajudar para a gente continuar seguindo com todas as dores lá do negócio, mas eu fiquei muito feliz de ter tido esse apoio,
e que foi importante porque eu vi que eu tinha escolhido o lugar certo para estar. Aí bateu com aquela nossa conversa inicial, né, de cultura e propósito alinhado com o seu Exato. pessoal, né? Sabe que para mim até é muito confortável falar isso, eu sou entusiasta do modelo de franquia. Eu costumo dizer, como em todo negócio, você tem os mais e os menos competentes, né? E pelo visto você está numa... Pelo visto não, eu tenho certeza, conheço o pessoal do Mania, inclusive quando eu falei com eles de trazer aqui um franqueado, eles falaram de você, inclusive, falou, pô, convida lá o Jamel, era pro Sade estar aqui com a gente também, em breve nós vamos trazer mais franqueados com esse bate-papo, mas assim, eu sou entusiasta do sistema, Jamel, porque assim, você poder ter essa troca, poder ter gente, pares como você, outros franqueados, de poder ter troca, colaboração, aprendizados, entrando já nesse tema. Como é a sua relação com os outros franqueados da rede, né? A gente falou rapidamente aqui nos bastidores, falou que é muito próxima, mas conta para quem está ouvindo a gente o quão próxima é e quanto você utiliza disso para trazer insights reais para sua operação. Então, assim, ó, tudo começou nesse momento da pandemia. Você abriu, né? O Mania de Churrasco, ele tinha aberto a primeira loja em 2017, ou seja, aqui no Rio de Janeiro era muito pouco conhecido. A gente não tinha delivery e a gente estava fechado na pandemia. O delivery era um processo que estava acontecendo, mas não estava formalizado. E eu achei muito bacana que o pessoal da franqueadora, eu liguei para eles e falei, olha, eu não vou ficar fechado, eu vou ter que dar um jeito de trabalhar e eu quero continuar. E eles falaram, olha, então faz o seguinte, abre a sua franquia aí, vai tocando, a gente vai trocando, que precisar de ajuda, fala comigo. Inclusive a gente tem um franqueado que já começou, que foi o Ricardo Sade, que até então eu não conhecia. Peguei o contato dele, liguei, ele foi super receptivo, ele já tinha um cardápio no iFood, eu não consegui me cadastrar no iFood por conta da demanda, mas ele me ajudou, eu consegui entrar em outras operações, a gente tinha muita dificuldade, quando tinha um pedido a gente comemorava, eu liguei para o marketing do Mania, pedi para fazer uma arte, fiz 5.000 folders, ia de condomínio em condomínio distribuindo nas portarias, deixei nas farmácias, contratei os entregadores da farmácia para deixar os meus folders nos condomínios e aí a gente foi crescendo. E aí, com essa proximidade com o franqueado aqui do Rio, e depois, por uma coisa que eu acho muito importante no ecossistema das franqueadoras, de ter as convenções, ter os encontros de franqueado, a gente começa a conhecer pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm a mesma sinergia de se ajudar, e aí a gente começa a ter trocas, cara, tão importantes e tão ricas, que ajudam muito a desenvolver o nosso negócio. Então acho que a partir daí foi que a gente foi juntando esses contatos. Hoje eu tenho um baita relacionamento com muita gente em São Paulo, com o pessoal de Florianópolis, de Goiânia. Então, cara, é muito enriquecedor e muito bacana. Se você pudesse dar um exemplo prático do que foi essa troca, né? O que você podia trazer pra gente, para assim, olha, pô, graças com fulano, ele me ensinou, me trouxe essa prática que eu passei a implementar, eu pude melhorar meu relacionamento com o shopping. Teve alguma coisa prática que você pode contar pra gente desse relacionamento que você teve com esses franqueados? Que você pôde implementar, tipo, cara, isso aqui, que legal, que você trouxe, conseguiu implementar, funciona. Bom, na verdade, dar um exemplo aqui de uma das coisas, tá? A gente tem lá na franqueadora a ideia premiada, né? Então, todos os franqueados vão colocando boas práticas que eles fazem durante o ano e uma vez que ela é comprovada e é possível de ser replicada, a rede depois de nossos encontros acabam distribuindo isso para todo mundo. O ano passado teve uma boa prática que foi bacana demais, que foi justamente a gente ter um QR Code para avaliação dos clientes e a gente tem uma rotina de entender a satisfação deles durante a operação e através dessa utilização desse QR Code a gente conseguiu entender bastante qual era a percepção do cliente em relação aos nossos produtos, ao nosso serviço. E isso também mudou bastante a forma da gente atuar e de cuidar disso, de responder e ter essa aproximação mais direta com os clientes. Ah, boa. Sabe o que eu anotei aqui? Uma coisa que a gente estava conversando, que é sobre indicadores financeiros. Nessa conversa, eu lembro que surgiu isso, quer dizer, a importância de você ter uma atenção especial aos números. Como é que é no dia a dia seu? Você tem uma planilha, você tem um sistema, você tem alguns indicadores que você olha periodicamente, se você puder abrir quais são, como que é a sua operação diária no Mania? Nas suas operações, que hoje são 3, né? Porque uma coisa também do nosso podcast é trazer exemplos práticos. Então, ó, teve um que veio no nosso podcast que falou assim, ó, eu olho
no caso deles era um franqueado no caso da Gran Cru, Michel, eu olho a quantidade de ligações que o vendedor tem que fazer diariamente. Diariamente eu bato, e se ele não fez, eles prometem no dia seguinte a fazer o que eles tinham que fazer, mais do dia anterior. Então esse é um acompanhamento que ele acompanha diariamente. Quais são os números que você olha mais diariamente? Você tem isso? Tem algum acompanhamento diário, semanal, mensal, que você faz periodicamente? Olha, Denis, a gente hoje tem várias ferramentas da franqueadora de gestão que auxiliam muito a gente, tá? Então, na verdade, eu acho que eu sou um cara assim, muito focado também na parte operacional. E aí, desses indicadores, a gente tem uma plataforma lá de Power BI, onde a gente acompanha nossas vendas em números de delivery, balcão, TC. O delivery é uma realidade para você, né? É total. Na verdade, começou de uma forma bem amadora e aí, através da rede, a gente foi se profissionalizando, desenvolvendo embalagem, desenvolvendo o processo. E hoje a gente tem um baita acompanhamento. Hoje o delivery corresponde a 20, 25% do faturamento das minhas lojas, que é uma coisa que há 3 anos atrás nem existia. Então, realmente foi incremental? Tipo assim, não é que roubou o pedaço da loja, não, é um incremental da sua operação? Foi um incremental, ainda é, mas que cada vez mais vai crescendo dentro do nosso faturamento. Então, assim, o delivery, que era uma coisa que no início a gente achou que seria só um pequeno incremental, hoje faz parte de uma realidade que você tem que estar muito profissionalizado e rentável e desenvolver um bom papel ali no delivery para que isso não se perca ao longo do teu processo. Que alguém está fazendo, né? Hoje o delivery, hoje eu brinco, né? As pessoas antes da pandemia pediam uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Hoje está em 3, 4. É isso mesmo? Você sente esse crescimento até na sua pessoa física, vamos chamar assim? Cara, sinto esse crescimento, utilizo muito o serviço e a gente acompanha lá os pedidos dos clientes e realmente tem cliente lá que faz pedido, sei lá, 25 vezes no mês. Olha isso. Eu tenho 25 vezes? Quase todo dia? Quase todo dia. É incrível. Tem muito volume. A gente tem cliente lá com 500 pedidos, 600 pedidos. É uma coisa bem absurda. Cresceu muito. Bom, eu tenho, olhando assim o nosso mundo pessoal, eu tenho um ritual com a minha esposa, e quase sexta-feira a gente pede um japonês. Sim. E quase sempre é o mesmo. Então, assim, pelo menos uma vez por semana eu tô lá pedindo com ele lá na ponta. Isso é um fato. Normalmente onde eu peço são sempre nos mesmos lugares, normalmente nos mesmos dias da semana. E às vezes o mesmo pedido. Você nem seleciona, você vai lá no pedido que já foi feito. A gente fica mal acostumado. Às vezes ele muda o cardápio, me confunde inteiro. Ah, não tem mais aquele combinado, ou não sei o que mais. A gente tem 2, né? Brincadeiras à parte, tem 2 que a gente pede. Um ou outro. A gente fica, vamos mudar, vamos pedir desse agora. Mas toda sexta-feira é meio que um ritual. Bacana. Uma outra coisa que a gente traz aqui para os nossos ouvintes, vamos chamar assim, né? Os telespectadores, estamos no YouTube, estamos no Spotify, trazer dicas. E a gente tem percebido cada vez mais, né, que tem crescido o número de multifranqueados, ou seja, franqueados que operam multi-unidades, inclusive, ou da mesma marca ou de marcas diferentes. E a gente fez uma pesquisa recentemente que é back-office. Quer dizer, porque não é só crescer, sair crescendo e abrir mais lojas, quando você vê, você pode criar um problema para você. Então, o primeiro você ainda já está com 3 lojas, né? Como é que foi esse crescimento? Abriu a primeira, quais foram as dificuldades da sua primeira? Abriu a segunda, está na terceira. Com certeza você teve problemas novos, né? Porque alguns você já sabia como fazer. E queria que você contasse a uma segunda, terceira, quais foram os pontos que você tinha atenção para levar, e se você hoje tem uma estrutura de back-office que você te suporta, de RH, de compra, como é que é a sua estrutura do seu negócio hoje? Então, Denis, na verdade, na primeira loja, obviamente que a gente tem sempre um gerente ali que cuida de operações, mas também cuida um pouco de compras, de projeções de venda e tal. Mas eu fazia grande parte de DP, de você pessoalmente? Eu pessoalmente. Depois que eu fui para a segunda loja, foram outros desafios e a gente começou a entender que precisava montar uma estrutura melhor. E a gente tem muitas planilhas que são até também indicadas pela franqueadora, que a gente utiliza muito para compor a nossa organização. Hoje, com a terceira loja, eu vou dizer que, na verdade, eu faço pouco e confiro muito. Então, eu tenho uma pessoa em cada loja que é responsável pela parte administrativa exclusivamente. Eu tenho um gerente em cada loja que cuida da parte da gestão. E eu tenho um gerente geral que controla esses 3 gerentes. E aí tudo que eles fazem
passam depois pela minha avaliação e eu vou acompanhando o trabalho deles, que realmente a partir de um ponto começa a ficar meio impossível que você dê conta de tudo isso. Então você tem uma pessoa que administra, teoricamente, cuida dos 3 gerentes das 3 operações. Sim, e eu tenho em cada operação uma pessoa que administra e tem uma pessoa que cuida do que essas 3 pessoas fazem. Então tem um gerente geral, um administrador geral e um gerente ou administrador por lado. Pessoas é a diferença na operação, né? Você percebe que a alma do negócio são as pessoas? É, total. E eu acho que uma coisa muito legal do Mania e obviamente que de outras franqueadoras, ao longo do tempo eles desenvolveram uma plataforma de EAD. Então os nossos colaboradores hoje, eles conseguem ter acesso a treinamentos específicos da própria operação do restaurante, mas também sobre outros assuntos, como financeiro, de educação. E eu acho que isso faz muita diferença no treinamento deles para a gente estar formando pessoas cada vez mais preparadas para entender ali do nosso ecossistema e ficarem mais tempo com a gente, desenvolvendo, e no futuro mesmo que saiam de lá, vão estar mais preparadas para conseguir um outro emprego, enfim, para seguir a vida. Ah, que legal isso, quer dizer assim, é legal que você prepara as pessoas não só para o Mania, mas para a vida delas, né? Você percebe que a sua equipe percebe isso em você? Eu acredito que sim. Isso foi uma das coisas que me empolgou muito, como a gente falou lá no Atrás da início, cultura do Mania. da cultura e dos valores. Isso foi uma coisa que eles falaram logo do início. Olha, a gente tem que preparar as pessoas, que eu quero que quando saiam daqui, pelo menos saiam melhores do que quando elas entraram. E aí a Legal. gente vai ter a noção que a gente vai ter cumprido algum papel social aqui com o nosso trabalho e tal. E eu achei isso aí bem legal. A gente, obviamente, que erra, acerta, mas a gente está sempre focado nesse desenvolvimento que é importante para a gente e para as pessoas que também estão ali trabalhando conosco. Olha que bacana. E você falando isso, né? Uma vez eu vi uma frase assim: poxa, mas eu treino o funcionário e ele vai embora. O pior é você não treinar e ele ficar, né? Você ficar destreinado, te atrapalhando, etc. É muito pior, né? Então, que ele vá, que ele se desenvolva, o máximo possível ele vai te ajudar ali dentro, e se ele estiver feliz, ele não vai, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Eu tenho colaboradora lá que começou como atendente júnior, aí desenvolveu, virou supervisora, virou gerente e depois ela acabou sendo contratada. Doeu muito em mim, mas eu não queria atrapalhar o sonho dela, pela empresa que faz a parte de avaliação de qualidade padrão na nossa loja. Então ela tinha um sonho de fazer parte disso. Que legal. E, cara, ela teve um desenvolvimento incrível. Hoje ela é meio que uma parceira da rede, mas assim, ao mesmo tempo que eu fiquei triste dela ter saído da minha operação, eu fiquei feliz porque ela se desenvolveu, e isso é né? baita gratificante pra gente. Eu queria te fazer 3 perguntas rápidas. Tá. Vamos ver, essa aqui nós nem combinamos, hein? Me fala um processo, uma coisa que é inegociável na sua operação. Tipo, isso aqui eu não abro mão no seu negócio. Tem alguma coisa que fala assim: olha, eu não abro mão da qualidade, eu não abro mão de atender bem o cliente, eu não abro mão. O que tem se fosse escolher uma coisa que é inegociável nas suas lojas? Bom, pode ser 2, assim, a gente pode tem uma ser até série 3. de valores lá, mas assim, a qualidade e o atendimento com o cliente, a gente não tem atalho nenhum. A gente pode estar tendo até prejuízo, pode estar se prejudicando, mas assim, a qualidade e o atendimento são os pilares que a gente leva assim a ferro e fogo na nossa operação. E você faz muita ação local? Tem alguma ação de marketing? Porque uma coisa que eu trago muito para a nossa conversa aqui também é que o franqueado precisa, não pode só depender das ações da franqueadora. Eu queria saber se você concorda ou não com essa afirmação. E se você concorda, se tem alguma coisa que você faz na sua região, parcerias locais, proximidade com shopping. As suas lojas são todas em shopping? São todas em shopping. Proximidade com shopping, ações de marketing local. Você desenvolve algumas ações de fidelidade? Tem alguma coisa que você desenvolve que é da sua gestão? Então, a gente tem o marketing da rede, ação de fidelidade, a gente tem um programa que também é da franqueadora. O que a gente costuma muito é fazer parceria com outras lojas, né, de outros nichos. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a gente faz uma parceria da pessoa que for consumir no Mania, ela ganha um brinde de um chocolate de uma chocolateria, um voucher para ir tomar um café lá. Então a gente tem... quem faz para você, que vai lá montar essa para você? Alguém do seu time? Eu que monto com os nossos parceiros lá no shopping, e a gente cada vez mais está investindo nessa aproximação com o shopping, de utilizar os programas do shopping, ver alguns influencers locais
que o shopping mesmo usa, porque eu acho que o marketing da rede é muito legal, mas existe uma certa regionalidade de preferências ou de consumo de conteúdo, e aí eu acho que você está inserido naquele ambiente da sua região, e eu não falo só de outros estados não, tá? De repente, de bairro para bairro, aqui no Rio de Janeiro já é diferente. Então, eu faço muita parceria com o shopping em relação a isso. A divulgação da nossa marca, colocar adesivo nas portas, enfim. Tento movimentar de um jeito que a gente esteja visível para o público local ali da nossa região. E na prática, assim, é você pessoalmente que faz isso ou tem uma pessoa de marketing do seu time que faz para as 3 lojas? Não, isso eu gosto de fazer pessoalmente. E você tem uma rotina? Então, assim, eu preciso ter uma ação todo mês, toda semana. Você tem uma rotina que você se policia para seguir, para não ficar só na lembrança? Então, as ações que eu tenho que são mais viáveis economicamente junto ao shopping, eu faço mensalmente. E aí, às vezes, eu mudo algum produto que a gente dá de gratificação, algum bônus e tal. E as que demandam um investimento maior, eu costumo fazer de 6 em 6 meses. Do seu próprio investimento, das suas operações. Suas operações. Exato. Está chegando ao fim, passa muito rápido, né? Impressionante. Já estamos quase tem meia hora aqui de bate-papo. Esse é o nosso objetivo, 25, 30 minutos para ser ágil aqui no dia a dia. Se fosse dar uma dica para quem vai abrir a terceira loja. Assim, abriu a primeira, ok, aprendizado, segunda, para a terceira, tipo assim, qual que é o cuidado que ele tem que ter do tipo, é back office, é financeiro, é não parecer que a terceira loja vai ser igual à primeira. Qual é a dica que você dá para o cara que está abrindo a terceira, a quarta, que não a primeira e a segunda, mas já é franqueado e está se desenvolvendo? Bom, Denis, eu acho que tudo isso que você falou, né? Eu acho que tudo é importante, mas eu acho que o principal é o franqueado começar a entender qual é a posição dele. Dele, né? Como líder, como né? líder Não mais operacional. Sistema, porque é muito bacana a gente dizer, né? Tá com a barriga no balcão e na primeira loja Fica bem mais fácil. Inclusive, hoje até sinto falta, que eu adoro falar com os clientes e tal, mas hoje eu fico menos ali participando da operação. Mas eu acho que sim, tem que montar uma estrutura para que você não fique preso exclusivamente ali na operação ou em uma loja, porque é bem diferente. E aí você precisa dessa estrutura para estar vendo um pouco de fora, porque senão você acaba perdendo algumas nuances, ou no CMV de uma loja, ou no atendimento de outra loja. Então você tem que dar um jeito de conseguir montar realmente uma equipe que vai te apoiar, que toque sozinho, e aí você consiga vir dando os insights do que acredita que é mais importante para cada operação. Acho que é mais ou menos isso. Pô, muito bacana. Pô, Jamel, não tem nem o que falar. Eu faço um pedido no final do nosso bate-papo, que já virou uma tradição aqui, que é na finalização, eu peço sempre para o nosso entrevistado se ele tem uma dica para dar. Se teve um livro, se teve um livro que te inspirou, uma pessoa, seja alguém da família, alguém do seu histórico profissional, de executivo, ou mesmo dentro da própria rede franqueadora, se tem uma música, um podcast, alguma coisa que você indica para quem está ouvindo a gente, que foi inspirador para você e te fez tomar alguma decisão ou te fez repensar alguma coisa da sua vida. Você tem essa dica para dar para gente? Olha, cara, lá em 97 eu estudava de manhã na faculdade, eu fazia estágio à tarde e fui desenvolver um projeto de marketing de rede numa empresa nacional que seguia meio a ideia da Emo, só que era com comida, tá? E foi uma coisa que não foi muito boa, tá? Mas é aquilo, né? Ou a gente acerta, ou a gente aprende. Exato. Eu acho que eu aprendi muito. Mas teve uma convenção dessa empresa, que um dos palestrantes, que era até um cara que tinha um nível bem alto lá, ele falou uma coisa que, para mim, é uma provocação diária e está sempre nas minhas reflexões. Ele falou, olha, para o teu negócio, e aí eu acabo levando para a vida, se o melhor é possível, o bom não é suficiente. E aí eu tento fazer um exercício assim, ó, quando uma coisa tá ruim, não tem como tá fora do teu radar, né? Porque dói. E aí você vai estar ali tentando atuar para resolver. Mas quando você acha que faz bem alguma coisa, ou que você realmente faça bem, aquilo meio que sai do seu radar. E como tudo é muito dinâmico, pode ser que você esteja perdendo a oportunidade de fazer melhor e de repente ganhar uma produtividade para focar de repente numa coisa que você precisa de mais tempo para resolver. Então assim, a minha provocação diária e exercício quando eu faço essa reflexão pô, isso aqui eu estou fazendo bem, posso ser melhor? A educação que eu dou para o meu filho eu acho boa, pô, mas eu consigo achar melhor e consigo fazer?
Então isso é o que me motiva a estar sempre buscando, aprender, ouvir e melhorar. Eu acho que é por aí. Sabe que eu penso exatamente igual, Jamel? Às vezes a gente se acomoda, né? A armadilha da acomodação, né? Putz, a vida, a gente se acomoda com o bom, se acomoda com o quase ótimo. Ah, não, mas tudo bem, tá bom. Cara, não. Eu digo muito isso, as falas que eu vejo, o extraordinário tá no detalhe, né? O ótimo tá no você ir além. Então, muito legal o que você falou, é um pensamento que eu levo comigo também. Eu tento levar isso para meus filhos. Eu falo muito para meus filhos, sejam curiosos. Sim. O mundo é dos curiosos, sejam provocadores e não se contente com o bom, né? O que você falou mesmo. Pô, muito obrigado e aproveito para agradecer demais a sua presença aqui de novo num sábado à tarde, numa tarde maravilhosa. Comece você com 3 lojas para tocar. Imagino eu que esteja bombando, espero que sim. Você tomar o seu tempo para vir aqui, poder doar para a gente. Gente, esse é o franchise que dá certo. Os maiores franqueados que eu conheço são os mais doadores. São aqueles que doam o seu tempo, doam os seus aprendizados para nós. Então, muito obrigado por estar com a gente aqui. Denis, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Um prazer estar aqui no teu podcast, que eu acompanho e admiro muito. Valeu, valeu. Pessoal, de novo, fica aqueles nossos recadinhos. Estamos aqui no Devan. Agradecer a Prudential, que apoia não só os seus franqueados, mas o franchising como um todo já há algum tempo. Um abraço para Marcelo, um abraço para o Humberto. Agradecer ao Clodoaldo, em nome da BF aqui do Rio de Janeiro, Nacional Rio de Janeiro, que nos recebeu aqui de estrada, não é nem porta aberta, é portão aberto. A gente veio com van e tudo, parou aqui dentro nessa feira cada vez mais bonita aqui no Rio de Janeiro e poder convidar franqueados aqui do Rio para estar com a gente. E para você que assistiu a gente, para você encaminhar para os seus amigos, franqueados, para o seu time trocar, de fazer parte desse ecossistema franquia. Deixe seu like aqui embaixo, deixe seus comentários positivos, negativos, manda só para mim. Sempre faço essa brincadeira, mas é brincadeira mesmo. A crítica é onde a gente mais cresce, é com as críticas, aceito toda ela, já agradeço desde já, só de você tá aqui com a gente. E muito obrigado e nos vemos no próximo Divan com o Franqueado. Valeu, pessoal. Valeu. Divan com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community. Você e sua franquia cada vez melhores.